e ele agora tem a maior capacidade de gerar mais frames. Ao invés de ser apenas 2 vezes, ele consegue gerar até 3 vezes mais frames. 140 FPS e agora ele tem a capacidade de ir para 250 FPS. E aqui é o DLSS normal, sem o FrameGen, 71 FPS. Quero que vocês entendam todo o processo e as mudanças que eles fizeram nesse FrameGen e vou explicar todas as limitações. Bom, a primeira limitação do FrameGen... Gente, desculpa aí que o meu microfone aqui, o suporte do microfone acabou saindo aqui, se vocês verem aqui, que ele tá quebrado ali, a base. Então, esse vídeo vai ser o mais caseiro. Eu tô segurando aqui como se fosse locutor aqui. E bom, quando a gente tá falando de Frame Generation, a gente tem 4 problemas que tem que ser resolvidos para ele ser a mesma coisa do frame real. Qual é a primeira coisa que ele precisa ser? É velocidade. A velocidade para gerar o quadro, ter a geração desses FPS, entregar essas imagens para GPU, para você, sem adicionar latência. Então, menos latência você vai ter no mouse, no teclado, e com menos FPS você vai precisar utilizar esse FrameGen. Então, você conseguiria rodar com 45 FPS e você ativar o FrameGen no melhor cenário possível, sem ele adicionar latência, mesmo se ele fosse para 70, 80, tudo depende da velocidade que ele gera o quadro. O segundo fator que a gente tem, quantidade de frames que ele acaba gerando, e isso anda em conjunto com a velocidade. Por quê? Se você tem, por exemplo, FrameGen que ele triplica, quadriplica, quintuplica o Lawless Scaling, que ele tem a opção lá de você colocar 10 vezes, 15 vezes, não adianta de nada você botar 15 vezes se ele acabar não conseguindo entregar um resultado muito bom. Então, a quantidade anda em conjunto com a velocidade. E o terceiro fator de todos, a qualidade da imagem. Quando a gente está falando de gerações de quadros, a gente está falando de algo que é artificial em comparação com o real. Então, a gente tem que ter um frame com esses 3 fatores que seja rápido, com muita quantidade e que seja com a qualidade de imagem sem ter muitos artefatos, sem ser com todo cagado, sem ter e essas coisas. E o quarto fator de todos, a alocação de memória. Por exemplo, 4K vai ser muito mais difícil, vai pesar muito mais do que uma resolução muito menor. Se a gente roda em Full HD, a gerar quadros em Full HD é muito mais fácil, é muito mais leve, utiliza muito menos memória, mas se a gente gerar quadros em 4K, a gente precisa de mais memória, a gente acaba pesando bem mais do que o normal. Qual é a mudança que eles estão fazendo agora nesse DLSS para que ele consiga ter mais frames entregando para você em comparação à outra geração? Basicamente, agora, ao invés de utilizar o chip Optical Flow Accelerator da RTX 4000, ele vai utilizar agora inteligência artificial por completo. Então, o que o chip Optical Flow ele faz? Manda as informações dos vetores. O que são vetores? Imagine o seguinte, vetores são setas. Imagina que eu tô mexendo aqui a minha mão, vocês estão vendo que a minha mão tá indo para um lado, certo? Essa imagem aqui teria como se fosse vetores. Vetores como se fosse várias setinhas informando qual a direção da minha mão. Ao invés de utilizar um chip que ele não tem inteligência artificial, não tem nada por trás e depois mandar pra placa de vídeo para ela tentar traduzir de alguma forma, é muito mais inteligente você fazer todo esse processo num lugar só. Então, ele vai ter um chip de inteligência artificial de vetores todo completo por trás. Qual o benefício que ele acaba tendo? Tem mais escalonabilidade pra gente conseguir melhorar esse FrameGen e a gente conseguir os 4 fatores que eu comentei pra vocês: velocidade, qualidade de imagem, quantidade de frames e o menor uso de VRAM por ter o machine learning por trás. Então, por exemplo, você ativasse o FrameGen e você não tivesse um aumento de latência, mesmo você rodando a 30 FPS, você não rodando a 40 FPS, claro, você ainda teria sim o lag do teclado, do mouse, porque isso são coisas que infelizmente não dá pra gente consertar. Você ainda tá gerando frames baseado nos frames que você tem. Porém, você conseguiria ter uma placa de vídeo que entregaria um resultado de um FPS que seria a mesma coisa de uma placa de vídeo bem mais forte. Então, ao invés de você realmente comprar, por exemplo, claro, uma 5070 por força bruta não tem a performance da 4090, é óbvio, mas em um cenário em que você tá sem latência, você tá com ela, vamos supor, tá rodando a 60 FPS e você consegue de alguma forma fazer esse upscaling para muito mais imagens, você ter um resultado extremamente parecido, o resultado vai ser tão parecido que na prática não é errado a gente comentar seja performance bruta, porque de qualquer forma a performance está sendo entregue para você. Claro, você não vai ter redução de latência, porém num cenário ideal em que o FrameGen cada vez vai ficar melhor, porque agora ele vai ter inteligência artificial, acaba sendo algo que a gente não pode simplesmente descartar e falar que, nossa, isso aqui é lixo, isso aqui não é nada, isso aqui não serve para nada, porque é uma forma errada de a gente enxergar as coisas. Olha, só para vocês verem, não tem como mais a gente conseguir força bruta da forma convencional. Vejam o seguinte, a gente tem aqui uma 5090 e a gente tem uma placa de vídeo que consome 575 watts. E a gente teve um aumento em comparação com a 4090 de apenas 30% de performance. Então, mesmo num cenário ideal que a gente conseguisse de forma nativa, sem utilizar inteligência artificial, nada desse tipo, a gente não conseguiria, porque quando a gente roda uma resolução muito alta, por exemplo, 4K, 6K, se a gente tentar conseguir rodar nessas resoluções,
com Path Tracing, Ray Tracing, a gente acaba precisando de muito mais porcentagem do que 30%. 30% não vai fazer a gente conseguir rodar os nossos jogos, não vai conseguir, infelizmente não consegue. É só a gente ver que, infelizmente, uma 4090 e uma 5090, até mesmo com Path Tracing, acaba rodando Cyberpunk apenas a 30 FPS em 4K. Por um problema do silício, hoje em dia, a gente conseguir quebrar essa barreira, porque mesmo que eles consigam na próxima geração lançar uma placa, eles vão ter que escolher entre reduzir o consumo ou se não encontrar uma eficiência maior. Eles aumentaram a quantidade de núcleos para 21 mil, e antes acho que era de 15 mil núcleos, em comparação com a 4090, e a gente só conseguiu um aumento muito pouco, porém um aumento de consumo muito alto. Por que que isso aconteceu? Porque baseado na distância do processador, você tem o núcleo 1 e o núcleo 21 mil, então você não tem um salto íntegro de performance, cada núcleo perde eficiência. Então é por isso que, ao aumentar a quantidade de núcleos dessa placa de vídeo, da 5090, mesmo que ela tenha tido um aumento de IPC, supondo que seja uma arquitetura totalmente diferente, ainda sim teve um aumento muito grande de consumo em comparação à performance. Então, mesmo no cenário, no sentido altura, vai ser muito difícil a 6090 conseguir um aumento de 50, 60, 70% por causa dessa barreira que existe nas arquiteturas dos chips de computador. A gente olha para essas tecnologias e a gente não pode simplesmente descartar e falar isso aqui é lixo, não serve para nada, porque as tecnologias que a gente tem aqui são o que vão tentar de alguma forma compensar a falta de força bruta que a gente tem nas placas de vídeo. A gente não pode reclamar de bônus, não se reclama de bônus. Gente, eu comprei uma 4080 Super e muitos jogos que eu jogo aqui no monitor 4K, eu abri o Alan Wake esses dias aqui, eu tava rodando o jogo a 45 FPS. O que me salva na realidade é o Frame Generation, que o FPS vai pra 70 e eu consigo ter a mesma sensação e eu não sinto delay de mouse e teclado. Também eu fui lá, tentei testar o Lossless Scaling, até ajuda um pouquinho, porém ele acaba adicionando muito mais latência porque a gente precisa ter esses 4 fatores. Se a gente não tem inteligência artificial, um chip dedicado fazendo por trás, existe um certo limite do que se dá pra fazer sem um chip dedicado para isso. Então assim, o cara que ele vai comprar, por exemplo, uma 4080 hoje em dia, no meu ponto de vista, não compensa, porque é muito melhor você comprar uma 5080. Vamos supor que elas tivessem só uma diferença de preço muito pouca, não tivesse essa diferença absurda que tá hoje em dia. Porque tudo que lança, infelizmente, chega caro. Isso aí é óbvio, na realidade. Tudo que é novo, tudo que é novidade, no começo chega caro, mas em questão de preço em dólar, a uma 4080 custa a mesma coisa de uma 5080. Ambas custam $1.000. Então, ambas são iguais. Só que por ser algo novidade, por ter uma disponibilidade diferente, é normal chegar caro. O dólar também tá caro, uma 4080 tá chegando a quase 10k e não vale 10k uma 4080. Porém, ao invés de você comprar uma 4080 igual eu comprei, se eu tivesse o Multi-Frame Generation igual tem aqui, eu simplesmente teria muito mais FPS e seria absurdo. E vocês provavelmente vão falar, não, mas geração de quadros adiciona delay. Mas nos testes da Digital Foundry, a latência que adicionou foi muito baixa. E quando a gente tá rodando um jogo a 60 FPS, a gente tem uma latência em média de 16 milissegundos na realidade do computador. Mas, quando a gente adiciona, vamos supor que é 25, 30 ms, no caso, latência, teclado e mouse e tudo, mesmo sendo 16 ms do próprio computador, você acaba adicionando muito pouca latência para você ter o máximo de frames. E lembrando, quando você aumenta a quantidade de frames que você tem na tela, se você, por exemplo, tá rodando o jogo a 60, vai rodar a 240, você ainda vai ter 240 FPS na tela. Então você tem apenas 4 milissegundos de delay. Você tem 4 milissegundos ali. Então sim, você tem mais performance. Mas claro, você vai ter isso daqui, um pouco mais de latência. Porque a Nvidia, ela quer o quê? Ela quer uma tecnologia de gerar quadros que não adiciona latência, porque vai ser inteligência artificial atingindo as 4 princípios que eu comentei pra vocês e que consiga melhorar com o tempo, entregar o melhor resultado possível nesses 4 princípios. Isso daqui vai te dar mais força pra você conseguir rodar o jogo. Lá na gringa, o pessoal tá elogiando bastante, enquanto aqui no Brasil, muitas pessoas estão criticando. E aliás, eu esqueci de falar outro fator. Outro problema da gente gerar quadros, que eu acabei esquecendo de comentar. Quando a gente faz a alocação dos frames, vamos supor que ela realmente gere 3 vezes mais quadros em comparação com a RTX 4000. Você ainda vai precisar fazer a alocação na memória da placa de vídeo. Então, se você roda em 4K, você quer fazer, ou você foca em, você é igual eu, que prefere rodar em 6, quer compensar com DLSS, talvez esse frame gen não funcione pra você. Porque, nesse caso, eu estou tentando tirar muito mais acima, eu tô colocando a placa de vídeo num cenário em que tá faltando memória. Então, talvez, você gerar 3, 4 vezes mais frame, você colocar a opção lá 3x desse novo Multi-Frame Generation, se você querer rodar com Path Tracing, provavelmente você vai acabar estourando a memória RAM. A memória de vídeo, desculpa, perdão. Você não teria realmente, esse Multi-Frame Gen não seria realmente muito útil pra você. Então é uma limitação que tem que ser resolvida, só que só consegue ser resolvida com inteligência artificial, porque você consegue, pelo menos, encontrar uma forma de comprimir as imagens que você tá gerando, fazer essas 4 coisas de uma forma muito mais eficiente, precisando de um modelo treinado por trás. É muito mais inteligente realmente colocar IA por trás do que colocar um chip de uma forma convencional para fazer todo esse processo. Caso vocês estejam querendo realmente comprar uma placa de vídeo, por exemplo, RTX 5000, vocês têm que entender que, por mais que realmente seja verdade, em um cenário em que não falte memória, você consiga utilizar o frame gen e ele consiga realmente te entregar, você tá rodando o FPS, você, no cenário ideal, realmente sim, é certo falar que ela te entregaria
mais performance do que uma placa de vídeo, por exemplo, uma RTX 4000 da vida. Infelizmente, placa de vídeo hoje em dia é isso, é mais uma questão de tecnologia do que força bruta em si. E as duas coisas têm que andar em conjunto. Essa última coisa que eu falei da memória provavelmente vai ser o que vai acabar afetando essas placas de vídeo, porque uma 5070 só tem apenas 12 GB. Vai ser necessária alguma tecnologia que seja de comprimir, nem que seja Ray Tracing, que eles estão querendo comentar agora com esse Neural Rendering. Só que como a gente não tem informação sobre essas coisas, como é que vai ser esse negócio? Vamos supor que tem forma de comprimir os shaders. Isso sim poderia dar a mais longevidade para a placa de vídeo, para utilizar menos memória RAM. Então, infelizmente, essas placas de vídeo vão chegar muito caras. Porém, como todo e qualquer produto de informática, todo e qualquer produto, no começo, quando tá todo mundo hypando, chega muito caro, mas depois vai barateando os preços, foi a mesma coisa com a RTX 3000, 4000, e a gente não pode simplesmente chegar aqui fazendo um vídeo pro YouTube, chegar a criticar, falar que o produto é um lixo, falar que é muito caro, falar que é uma porcaria só porque chegou caro, que a gente infelizmente tá vivendo num país em que tudo infelizmente tá chegando caro, infelizmente é isso, tudo tá caro hoje em dia. Na questão de dólar dessas placas de vídeo, ao que tudo indica, os preços estão normais. Vai ter um delay muito grande para essas placas de vídeo terem muito estoque, para ter muita fabricação, para ter muita coisa, igual a RTX 4000. A RTX 4000 quando lançou, uma 4060 Ti custava 3.500, tava todo mundo criticando. Depois foi fazendo a fabricação, virando padrão no mercado, substituindo as anteriores, e começou a surgir por 2.500, 2.250, e tinha gente reclamando. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí na descrição, e comenta aí também na descrição. E é isso, e até a próxima. Valeu!